Exercício 19. Escreva um programa que solicite ao usuário três números inteiros, A, B e C, em que A seja maior do que 1. Seu programa deve somar todos os inteiros entre B e C que sejam divisíveis por A. A gente tem bastante condições neste exercício. Ele é bem legal que ele vai abranger bastante conceitos já passados no livro, tá? Então, primeiro de tudo, escreva um programa, certo? Que solicite três números ao usuário, ok? Então, a gente vai ter uma entrada de valores. E aqui ele coloca uma condição, em que A seja maior do que 1. Então, primeiro de tudo, vamos declarar as variáveis A, B e C. E já vamos trabalhar com a primeira condição. Tá? Qual que é a primeira condição? O A ser maior do que 1. Então, como essa informação vai vir depois que eu solicitar, ou seja, depois que eu pedir ao usuário o valor de A, eu faço pelo do while, tá? Do while. Por que não pelo while? O while, ele primeiro faz a validação e o A não tem valor, tá? Para a gente ser o mais coerente possível, a gente vai começar com do, ok? Printf, digite o valor de A que seja maior do que 1. scanf%d e anexa em A. Enquanto o A for menor do que 1. Ele vai sempre fazer isso. Então, primeiro de tudo, ele lê e depois ele compara. O while não. O while primeiro compara, depois faz. Neste caso, o do é o melhor indicado. Então, já fizemos a leitura do A e aí agora a gente vai fazer a leitura do B e do C. Digite o valor de B e C, respectivamente. Aqui, né, para quem não se recorda, a gente pode fazer isso. A gente pode solicitar várias entradas dentro do scanf B, C. Então, a parte da entrada dos dados a gente já fez. Acho interessante a gente começar a comentar melhor esses códigos, né? Entrada dos dados. Aqui é a condição para A ser maior do que 1. Ok? Aqui é a leitura dos outros dados. Seu programa deve somar todos os inteiros entre B e C que sejam divisíveis por A. Tá? Esse entre B e C talvez seja subjetivo. Por quê? Porque não fica claro para a gente se a gente deve encarar o B e o C como parte dessa condição. Ou seja, se o valor do meu B é 5 e o valor do meu C é 9, não está claro se é 5, 6, 7, 8, 9 ou se é apenas 6, 7 e 8. Tá? Eu vou considerar para este exercício que seja entre os valores, excluindo eles mesmos. Tá? Então, se for entre 5 e 9, eu vou considerar que é o 6, o 7 e o 8. Tá? Só que aí a gente precisa identificar também que o usuário ele pode colocar o seguinte, entre 9 e 5. Tá? E talvez não seria interessante a gente fazer algo assim recursivo, né? Algo de trás para frente, essa comparação. Porque ele verificaria o 8, o 7, o 6. Tá? Daria no mesmo? Daria. Mas, até para a gente trabalhar um pouco mais o que é explicado no livro, a gente vai considerar que o B tem que ser o maior. A gente vai procurar qual que é o maior. Tá? Então, para isso, eu vou declarar uma variável maior e uma variável menor, ok? E vou fazer essa comparação, tá? Então aqui, comparação do maior B ou C. Então aqui vai ser o seguinte, se o B for maior do que o C, significa que obviamente o B é maior, né? Ou seja, então maior recebe B, menor recebe C.
tá? Então, como a gente tem mais de uma instrução nesse bloco, a gente coloca colchetes. Se não, a gente vai entender, o sistema entende que o C é maior do que o B, então o maior vai ser o C, o menor vai ser o B. Ok? Aqui a gente já achou o maior. O próximo passo é, seu programa deve somar, certo? Somar todos os inteiros entre B e C que sejam divisíveis. Então aqui a gente já consegue entender que vai ser um laço. Por quê? Porque ele vai verificar o valor entre B e C. Tá? Voltando ao exemplo. B é 9, C é 15. Vai. Então seria o 10, 11, 12, 13 e o 14. Veja. Então tenho que verificar se esse atende a condição. Se ele atender, soma. Se não, eu passo para o próximo. Esse atende a condição. Se ele atender, soma. Se não, eu passo para o próximo. Tá? Então, a gente vai ter um laço. E vou declarar a variável i, né, que faz parte do nosso auxílio no laço. Eu vou fazer o seguinte, for o i começando em quanto? Começando no menor. Ok. Até quanto? Até o menor continuar sendo menor que o maior. E o i vai receber, vai sendo acrescentado até essa condição. Detalhe, aqui o i ele vai começar no 5, por exemplo, mas eu não quero que ele veja o 5, eu quero que ele veja o 6. Então, o i ele vai receber o menor mais 1. Ele vai receber o número depois do menor. E aqui ele vai fazer essa comparação até o menor ser 1 menos o maior. Tá? Então, ele vai fazer isso. Ok? E aí agora eu preciso de uma variável. Eu vou declarar a variável divis para fazer essa soma, né? E aí entra. Se o i, se o resto da divisão de i por a for igual a zero, ou seja, o número ele é divisível por outro se o resto de sua divisão for igual a zero. Se isso for verdade, div recebe ele mesmo mais i, tá? Então, o número que for o i que for divisível vai entrar na soma com o div, tá? Lembrando que temos que inicializar o div, porque senão o div, se a gente não inicializar uma variável e acrescentar valores nela, utilizando o seu próprio valor, essa variável ela vai pegar lixo de memória, então vai dar um valor 7.800 alguma coisa, 6.000, vai dar um valor muito grande e aleatório, tá? Dado isso, terminamos o código, ok? Aqui ele vai verificar o divisível entre B e C, ok? Ele vai fazer essa verificação. E aí, por último, a gente pode colocar aqui a soma é %d divis, tá? Deixa eu abrir aqui o errinho e vamos ver se vai dar algum warning. É divis. O que acontece aqui? É divis. Tá, nenhum warning. Digite um valor de A que seja maior do que 1. Vamos usar o 2 como o A, né? B e C, e vamos avaliar o 0 e o 11, ou seja, vai ser o 1, 2, 3, 10, tá? O valor é 30, certo? O que vai acontecer? O 2 ele é divisível, o 4 ele é divisível, o 6 é divisível, o 8 é divisível e o 10 é divisível, tá? Eu vou abrir aqui a calculadora e a gente faz essa simples conta. 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10 dá 30, tá? Então o código está certo, o código está batendo. Basicamente, esse o algoritmo.
Ok, então, é isso. Obrigado. Tchau, tchau.